Poucos bateristas brasileiros têm consciência do instrumento e técnica tão apurada quanto Mike Souza. Suas viradas marcantes, bem acentuadas e com dobras de bumbo muito precisas, sua condução firme e timbre inconfundível só começam a definir o quão completo é esse batera. Mike foi criado na igreja, tocando ao lado do pai e da mãe, assim como muitos músicos daqui. Logo ele se descobriu na bateria, iniciou seus estudos e assim seguiu, passando por EMESP, antiga ULM, e a Faculdade de Produção Musical, ambas aqui em São Paulo, locais onde aprimorou seu gosto musical e refinou sua técnica já impressionante. Além disso, fez contatos para a vida inteira, pessoas que o acompanham até hoje, além de ajudar a pavimentar sua carreira pouco a pouco por meio de premiações de concursos que ele prestou na adolescência. Mike já tocou com Oficina G3 e Super Combo, bandas grandes do cenário musical brasileiro e com músicos extremamente talentosos, o que ampliou ainda mais o seu brilhantismo na bateria. Nesse papo conversamos sobre tudo isso e muito mais, onde Mike expõe toda a sua humildade e o seu carisma, tratando com detalhes os pontos importantes de sua vida e carreira. É com muito orgulho que recebemos esse excelente músico para conversarmos. Aproveitem! Fala, mano, beleza? Tudo bem, mano? E você? Pô, tudo bem. Cara, que prazer te conhecer, que prazer falar contigo. Prazer. Prazer Pô, todo na meu. hora, Massa. preciso agradecer aqui demais o Luigi, foi seu aluno, né, e tal, baita brother, Luigi, demais. Ele que fechou esse contato aqui. Eu falei pra ele, cara, manda alguém aí pra gente poder bater um papo. Na hora ele jogou teu nome. Então, pô, Que foi legal, demais. mano. Ainda bem que Massa. você Massa. topou, demais, baita prazer. Curto Prazer muito todo o teu meu. trabalho. Eu acho que você toca demais, demais mesmo. E vai ser demais Pô, que esse isso, papo. obrigado. Massa. Obrigado por topar essa hora aí com a gente. A gente vai passar mais ou menos uma horinha conversando, Mike. E aí a minha ideia é passar para a galera que está assistindo mais ou menos um panorama da sua vida, da sua história na batera, como você se relaciona com o instrumento, e também falar de hoje em dia, que você está trabalhando com produção, arranjo e tal. Então, dá um trato aí em mais ou menos tudo, beleza? Massa, bora. Bora pra lá. Bora pra cima. Bora lá. Isso aí. Cara, eu queria primeiramente, né, perguntar para você assim, se, porque eu sei que você tem um berço na igreja, né? Você começou tocando na igreja e tudo mais. Já existiam músicos na sua família antes de você começar a tocar bateria, mesmo pequenininho, mas assim, já tinha uma galera que dava esse impulso, que trocava essa ideia, em casa, assim, já tinha, era um ambiente musical, como era? Sim, cara, eu cresci num meio totalmente musical. O meu pai, ele é guitarrista, ele toca, canta também. Minha mãe canta. Que Hoje o legal. meu, o meu irmão também toca, né? Então eu cresci num ambiente totalmente musical, né? E assim, a influência de música totalmente do meu pai, assim, ele foi o cara que até hoje é o meu conselheiro, é o meu herói, Que né? legal demais. Então, assim, ele tocou muito tempo, trabalhou com música, né? Quando ele era na parte de adolescência dele. E Também no por meio gospel? não, ele trabalhou no meio secular, ele é de Ah, Fortaleza. E aí quando ele veio para São legal. Paulo, as doideiras da vida, ele começou meio que a música virou um segundo plano, casou, enfim. Claro. E aí mas assim, ele colocou a música nas nossas vidas, assim. Eu não me lembro da minha vida sem tocar, entendeu? Tipo, a Poxa, que música demais. sempre foi muito presente na minha vida. Então, ele toca guitarra, então ele queria que eu tocasse guitarra na época. Ele conta, né, que eu queria que eu tocasse guitarra. Só que eu sempre tava batucando as coisas, sempre batucando as panelas e não teve jeito. Então, eu ganhei a família me deu uma bateria de plástico e eu quebrei a Que bateria demais. inteira. E até um dia que um amigo dele, que até hoje é um super amigo meu, que trabalhava com ele na empresa que eles trabalhavam, e ele viu eu batucando as coisas e falou: Meu, esse menino tem jeito pro negócio. Por que que você não comprou uma bateria de verdade para ele, né? Que na época tinha aquela, não sei se você conhece aquela marca Fisher, que é Lembro, sim, aí sim. eles tinham um Que era uma modelo bateria. Júnior. Sim. Isso, exatamente. E aí ele falou: Vou comprar uma bateria de verdade para ele, pô, e tal. E aí, na época, muita dificuldade, né, e tal, a gente não tinha condições de ter uma bateria. Ele pegou e deu o salário inteiro dele pro meu pai Ô, louco. e
sério. Tipo, ele apostou, assim, e deu o salário dele inteiro pro meu Tá, pai. mas Meu pai pegou o dinheiro, minha avó me deu um dinheiro também, todo mundo se ajudou e compraram a bateria pra mim. Eu tenho essa bateria até hoje guardada comigo. claro, imagino Então com muito carinho lá. foi o start, assim, para eu começar a tocar, de verdade, né? Começar a ter mais gosto ainda, né? E então eu cresci na igreja tocando. Minha vida inicial musical é eu ir para a igreja, tocar com meu pai, com a minha mãe, tocar em casa com os dois. Então esse sonho do meu pai de ter uma carreira musical acabou ele transferindo esse sonho para mim, assim, né? Para Então você. ele conseguia viver o sonho dele vendo eu realizando as coisas, né? Então, basicamente, o meu crescimento musical assim é totalmente igreja, foi todo dentro da igreja e todo totalmente pelo meu pai, assim. Eu Você tive, vem da igreja evangélica ou católica? Desculpa te sim, interromper. cresci na igreja evangélica e quando eu bem inicialização, eu tive aula com um professor que chama William Rocha, que foi o cara Sim, que me ensinou basicamente tudo, assim, a inicialização musical, leitura. Então ele foi até hoje o meu mestrão, assim, que me legal, ajudou, legal. entendeu? Basicamente foi isso, cara. Quando você começou a fazer o seu estudo ali de bateria com ele, um estudo mais aplicado, imagino que mais imersivo dentro do instrumento, eu queria entender um pouco como que seu gosto musical foi se formando. Eu, pelo menos, eu sou guitarrista, boa parte do meu gosto musical se formou por conta de professores que me influenciaram. Imagino que com Sim, você também. O que que ele sim, te aprendeu te fez aprender a ouvir, te fez aprender a curtir, você se legal. lembra assim? Sim, então, cara, no começo, assim, a minha influência total era a igreja, né? Porque era o que eu mais escutava, era o que minha mãe colocava em casa para eu ouvir. Então, assim, minhas referências que eu tocava era Ron Kenoly, Novo Ah, Som, essas bandas antigas, né? Era o que eu mais ouvia, né? entendi. Porque... E aí, quando eu comecei a fazer aula com ele, ele começou a me mostrar que foi o lance das músicas instrumentais, né? Que são os bateras que tem essa didática instrumental e tal. E aí eu lembro que os caras que eu mais ouvi, assim, eram um tributo do Buddy Rich, que nesse tributo tá o Neil Peart, o Marvin Smith e o Steve Smith. Cara, Aham. essa videoaula, eu comi ela, assim, eu sei ela de ponta cabeça, assim. Era o Entendi. que eu mais escutava. E foi meu pai que pegou da cópia, da cópia, da cópia, sabe? Essas Ah, coisas que assim. legal. Na época do VHS, né? Copiando de VHS. Exatamente, exatamente. E aí, cara, sempre eles foram assim, for- boa parte da minha formação no começo, assim, tem muito a ver com eles. E Devo Echo totalmente, assim, cara. Devo Echo foi o cara que eu também mais ouvi, assim, até mais que o Dennis Chambers, que era na Sei. época eram os caras, né? Eram os, até hoje são, mas eles era a grande onda assim do momento, né? Sim, sim. Mas o Devo Echo foi um dos caras que até hoje assim eu me inspiro, E foi o tanto a William forma que de trouxe tocar pra você. também, foi tudo meio que veio dele assim. Mas basicamente foi isso, cara. E aí com o tempo eu fui começando a criar o meu próprio gosto, né? A saber o que eu queria, o que eu não queria, né? Mas Sim. basicamente girava nesse mundo cristão, da música cristã, muito por conta dos meus pais, né, e tal. E disso das aulas, né? Esse fusion instrumental, Dave Weckl aí que você tirava ali. Sim, sim. Legal, bacana. Então, essa época foi acho que foi bem importante, assim, eu diria que acho que foi bem decisiva, assim, porque eu vejo muito disso hoje, assim, porque eu lembro que eu sempre optei por gostar mais de bandas do que bateristas em específicos. Eu sempre optei mais por uma Pelo todo. música do que por tocar, ao invés de tocar música do que solar, esse tipo de Sim, coisa, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, porque cara, acho que para mim a coisa mais legal é sentar com os amigos e tocar, né? Então, acho legal. que a música é essa interação, essa troca de vibrações, de energia que você, né? Acho que isso é o legal dela, né?
Então, basicamente, o meu crescimento musical foi disso, assim. E também, como meu pai tocava guitarra, baixo, essas coisas, então, sei lá, acho que com, sei lá, não, com 9, 8, 10, mais ou menos essa faixa etária, eu comecei a tocar os primeiros acordes na guitarra, me ensinou alguns acordes, e eu sempre fui muito curioso, entendeu? Então eu ia pra igreja, ficava vendo o pessoal tocar, eu voltava pra Olhando as igreja, pra posições. casa e ficava tocando. Então, a guitarra foi o segundo instrumento, assim, que eu mergulhei também, porque eu gostava muito. E acho que muito por conta da influência do meu pai também, né? E aí foi Que bem em legal. seguida, assim. Depois eu já comecei a tocar baixo, eu estudei baixo em escola de música, que Formalmente mesmo. aí, sim, Olha só. eu prestei, é até engraçado isso, eu prestei, era uma escola de música pública, né, do governo, e eu fui, não era a ULM, chamava Casa da Música, é o nome dessa escola. E aí Certo. eu prestei para bateria, eu não passei, e aí eu prestei para baixo e passei. Aí eu falei, tá bom, vou estudar baixo. E aí eu estudei um tempo de baixo lá, e depois eu comecei a estudar teclado também, que foi por conta do meu pai, que ele começou a estudar e fazer aula mesmo de teclado particular. E eu ia nas aulas e acabou que eu que aprendi e também tomei Que gosto. legal. Então eu sempre fui muito curioso, assim, de querer tocar, de querer, né, de experimentar, Esses, né? esses interesses, assim, em instrumentos diversos além da bateria, você mantém até hoje. Que Sim, você continua bastante. estudando, reanimando esses Sim, hábitos. sim. Ah, que legal. Esse ano eu tô no ano do teclado, assim, é o instrumento que eu quero Ah, legal. melhorar, assim, é. Eu gosto muito. E também aí, isso por conta também da produção, assim, né? Eu acho que me ajuda muito eu poder tocar outros instrumentos. Isso é é uma grande vantagem, assim, porque eu consigo meio que entender os mundos, assim, né? Então, para mim é. E eu gosto também, então É, exatamente. acabo, acabo comprando Sim, tudo, assim, sim. Pô, muito legal. Você falou de prestar, eu ia entrar nesse assunto agora, mas é legal porque a conversa de forma orgânica ela vai também apontando para outros nortes, assim, né? E tem sim, uma questão que você falou muito legal aí, de você curtir tocar os outros instrumentos, manter isso até hoje e continuar esse contato, mesmo sendo um batera extremamente proficiente como você é. Então, assim, imagino que a questão de dedicação e tudo mais deva ser muito organizada e tal, para que você consiga dar conta de tudo isso, assim, né? Porque são vários nortes, vários pontos. sim, sim. Eu também eu tenho bem consciência assim é, do que eu preciso fazer, do que eu posso fazer, sabe? Então assim, eu tenho total consciência que a bateria é o instrumento que eu mais tenho propriedade, que foi o que eu mais estudei. E então eu também eu consigo levar isso tranquilo, Separar. sabe? Porque, e principalmente no Brasil, eu acho que as pessoas ainda têm bastante, meio que, elas taxam você e, tipo assim, você é baterista, você só vai tocar bateria e acabou, sabe? E eu sempre meio que nunca liguei pra isso, assim, porque, cara, por que não não posso tocar outros instrumentos, né? Então, eu acho que desde que não atrapalhe aquilo que você quer fazer e para onde você está indo, eu acho que, cara, é super válido. Eu mesmo acho que principalmente os bateristas, todos tinham que tocar outros instrumentos, porque é uma outra forma de aprender música também, sabe? Sim. E aí, obviamente, eu tive minhas fases, assim, quando eu comecei a tocar guitarra, eu estudava muito, estudava mesmo guitarra, ficava lá Ficava brincando e tal. aula. Era engraçado isso. E tive a fase baixista, ficar tocando baixo mesmo. Mas hoje eu uso isso a meu favor, né? Para parte de produção, até para gig, faço gig tocando guitarra, Ah, baixo. Eu faço assim, não tenho problema com isso, né? Porque eu realmente gosto, né? Então muita gente me pergunta, você gosta mais de tocar o quê e tal? Eu falei, eu gosto de tocar, gosto de fazer música. Então, assim, gosto de fazer obviamente, se música. for sempre quando eu toco batera, para mim é muito mais confortável. Obviamente é o instrumento que eu estudei mais. Então, e também eu tenho a consciência, por exemplo, pô, apareceu a gig para fazer alguma coisa de guitarra X. Eu sei se eu consigo ou não dar conta do recado, entendeu? Então, assim, Entendi.
sempre, até no meio de produção, assim, muita coisa que eu pego, eu mesmo acabo fazendo, porque eu consigo fazer, e se eu acho que precisa de uma outra sonoridade, precisa de uma outra mão, que eu acho bem interessante, eu vou lá e eu tenho consciência disso, né? Então, eu acho Entendi. que é um... O segredo está em saber os seus limites, né? Entender que, Também tipo, sim, aqui é onde eu me expresso, é aqui que está a minha expressão principal, que é na sim, bateria, no meu caso, e os outros ir trabalhando dentro do que você sim, consegue e tal. O campo da produção é muito legal, você conseguir tocar outros instrumentos, acho que para você poder se virar e também para se caso você quiser compor ou produzir alguma coisa para um guitarrista, você sabe, você consegue se nortear pela dificuldade, tipo, olha, isso dá para o cara tocar, isso é impossível do cara tocar, não vai rolar compor isso aqui. Então você consegue ter uma noção legal de dificuldades, isso é tudo muito importante, sim. né? E você também acaba não sendo aquele músico egoísta, né? O cara que você Opa, voltou. deu uma travadinha, voltou. É, Aí, boa. então tem eu vejo muitos produtores que às vezes só tocam um instrumento e o cara faz a produção voltada toda pro instrumento dele, sabe? Já viu isso? Sim, Então, sim, acho que isso me a ajuda produção tá muito. torta. Então, e às vezes, por exemplo, você pega um artista que o cara sei lá, toca violão e voz. Só que aí você só toca teclado. Aí você transforma a produção do cara em piano e voz. Só que o cara toca violão e voz, sabe? Mas é porque é o que é o seu mundo, entendeu? Então, eu acho que isso me ajuda bastante também a tentar entender o que que a pessoa quer fazer também na hora de produzir, né? Então, eu gosto muito, assim, eu acho Legal. incrível. A gente vai chegar, vai se aprofundar um pouco mais no assunto produção. Eu queria dar um passinho para trás, ainda na sua adolescência, Tá, e falar boa. da entrada na EMESP. Para quem está assistindo, não sei se todo mundo aí conhece, a EMESP é um conservatório aqui em São Paulo, extremamente disputado. É uma das escolas mais tradicionais de música que a gente tem aqui, de conservatórios assim de adolescentes e adultos, né? E é uma escola que funciona por ciclos, enfim. Então tem um processo seletivo para entrar. E peraí que deu uma travadinha, aí Sorry. voltou. Não, não, tudo bem. Eu estava explicando aqui exatamente a questão da IMESP, e aí eu queria que você falasse para você como é que você recebeu essa primeira conquista, e eu queria saber se também foi o William que te indicou esse caminho. Como que a IMESP chegou Cara, no teu horizonte e como foi passar? sim, a IMESP aconteceu por conta de um amigo que fazia IMESP, né? Que na época era o LM, né? O E LM, sim, aí eu comecei, a primeira vez, só colocar um negócio aqui para segurar o celular. de boa, Peraí, tranquilo. esqueci de carregar o celular, velho. Ai. Ah, Aí, aí, pode crer. Não, relaxa, de boa. Boa. aí aconteceu por conta desse amigo que eu conheci, que a gente estudava junto, tocava junto, e que era da mesma igreja e tal, e ele já fazia o MSP, e aí eu fui, apliquei para fazer o teste, né? E eu lembro que foi o teste, eu tive que tocar alguns ritmos brasileiros e ler alguns exercícios. Porém, eu lembro que foi uma época que eu não estava lendo muito, sabe? Só estava só tocando, então minha leitura estava bem boa. Entendi. Mas eu fui mesmo assim, e eu fui, mas só que eu me coloquei como iniciante. Coloquei meu teste como iniciante. Então, na hora da leitura foi tranquilo, eu consegui Ah, ler. legal. E aí eu lembro que eles pediram para tocar alguns ritmos. Tipo, toca um samba, toca um maracatu. Só que eu já sabia tocar. Aí eu toquei, aí eu lembro que eles falaram, meu, mas você já toca. Eu falei, sim, eu toco, mas eu coloquei iniciante por causa da minha leitura. Aí eu consegui entrar, passei. E quando eu comecei a estudar, comecei como iniciante do tipo zero. Só que eu consegui avançar muito rápido porque minha maior dificuldade era mais a leitura, né? Então A tipo assim, técnica eu já estiquei. tá. É mais a leitura, assim, foi um negócio que eu estiquei mais rápido e eu avancei, né? Mas o meu tempo na ULM foi muito bom, assim, foi um mundo que aí que se expandiu, assim, de uma forma bizarra, né? Porque todo o universo da música brasileira, principalmente do jazz, isso aí foi um tempo, assim, que eu mergulhei demais, assim, demais mesmo. Então eu tocava muita música brasileira, estudei muita música brasileira,
jazz, as práticas de conjunto, que eram muito legais, assim. E aí eu tive a honra também de estudar com o Nenê Batera, que é uma das grandes referências da música Sim. brasileira, né? E para mim foi uma honra, assim, o cara é um gênio, um multi-instrumentista também, e isso eu me identifico bastante então, com ele por conta disso também. E foi massa, eu fiz uma coisa que eu gosto muito, além do ensino da escola, de tudo, é o lance das amizades dos laços que você cria na escola, né? Então eu aprendia Sim. muito eu lembro de uma situação que eu queria muito aprender a tocar o maracatu, que tinha um bumbo, tinha uma figura de rítmica de bumbo e eu não conseguia fazer e eu ficava ouvindo o Nenê fazendo na sala, né? E aí, só que na minha caminhada da escola eu ainda não tinha chegado nesses exercícios e tal. Entendi. E aí eu nos intervalos de aula, aquelas coisas com os amigos, eu aprendi ali com os caras, tocando. Cara, mano, é assim, ó, você faz isso, você faz isso. Quando eu cheguei nisso, eu já sabia fazer. Eu lembro muito bem disso. Então, assim, eu aprendia muito com os professores, só que eu aprendia muito também com o pessoal, a gente trocava muita figura, enfim, era muito massa isso. Então, foi um tempo que eu cresci muito, assim, muito mesmo. E foi isso. E até hoje eu tenho contato com várias Pessoal de pessoas que lá. estudaram comigo lá, sabe? E eu lembro, eu não cheguei a me formar, né? Terminar Os ciclos e tal. todos os ciclos, porque na época que era o LM, ela voltou, quando mudou a diretoria, né? A diretoria virou Santa Marcelina, né? Santa Marcelina. E aí, cara, foi a época que eu tava terminando o colégio também, né? E aí, tipo, na teoria eu ia terminar o LM junto com o colégio, né? Só que essas mudanças causaram muitas mudanças Um cronograma? no cronograma das matérias. Então teve matéria que eu tinha que fazer de novo, teve esse tipo de coisa, assim. E aí, cara, eu já falei, mano, não quero fazer. E eu lembro do próprio Nenê falando assim, não, meu, tipo, vai embora. Você tá vindo fazer o que aqui na minha aula, sabe? Entendi. E aí eu também não queria continuar, tipo assim, eu queria já ir para uma faculdade, queria, né, já Um estudo mais mudar o formal, rumo, né? já de adulto. Exato, Entendi. isso, queria mudar o rumo já. Então foi isso, assim, e foi uma mudança bem grande, assim, na época da escola, assim, que rolou. E aí depois disso foi quando eu Já foi saí, para assim, os de vez, caminhos, né? Mas foi um tempo na minha formação, assim, muito... Verdade, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Nesse tempo da OLM, além do professor de batera que eu tinha lá, eu tinha um outro professor de bateria também particular, que chama Zé Você Paulo. estudava nas duas E frentes, aí, então. sim, aí esse era um cara particular que eu estudei com ele, e ele é muito guigueiro, o cara mais de tocar na noite e tal. E foi um cara que me ensinou muito, assim, sobre tocar com banda, sobre, né? E foi um tempo bem frenético, assim, eu digo, na parte de estudo, porque eu estudava, tipo, tinha uma rotina bem brava de estudo, assim, também por conta, ia pra escola, ia pra ULM, e, tipo, a E é minha isso. vida era isso, né? Sim. Então eu estudava muito, e foi bem Bateria bom, o assim, tempo todo, assim e tal. tempo todo mesmo, assim, tipo, 8 horas por dia, sabe, essas coisas assim. É, sei. Então, mas foi muito bom para mim, foi um crescimento, assim, muito rápido, assim, sabe? E aí Eu foi queria te isso. fazer uma pergunta sobre algo que você tocou assim meio en passant, mas é legal até para os alunos que estão assistindo a gente terem uma noção. Você é adolescente ali, né, final da adolescência, 16, 17 anos, tendo a EMESP, a ULM de um lado, a escola do outro. Como é que era para você conciliar essas duas coisas? Terceirão, ali, eu imagino que vestibular ali, né, a água batendo no pescoço de tipo, olha os cursos que você vai escolher, provas, Sim. simulado. Cara, essa coisa da música,
é bem engraçado pra mim, assim, porque é, eu sempre quis tocar. É tipo assim, eu não tive muito essa não decisão, assim, de... Entendi. Eu lembro uma época que meu pai, ele me colocou para trabalhar em uma outra coisa, assim, tipo, fazer um estágio numa firma que ele trabalhava. E, cara, não, tipo assim, eu fiquei acho que um mês e eu não quis, assim, porque não era, era tipo, sempre foi muito direto, assim, sabe? Então eu não tive esse negócio, assim, de vou decidir o que eu vou fazer, será que é isso? Porque quando eu fui ver, eu já tava tocando, eu já tava, foi muito, Já tá tipo, muito fazendo, é intenso, assim, sabe? natural. Foi muito natural. Então, obviamente, a ULM me sugava muito, muito mesmo, que eu até falo que eu fiz duas faculdades, porque a ULM foi uma escola que ela tomava muito meu tempo, eu ia diversas vezes para lá e era longe, então muito trânsito, cara, era cansado, era uma vida bem cansada, porque ia para a escola, saía da escola e ia direto para lá e assim, era bem cansativo. E porém eu consegui fazer, graças a Deus, consegui Legal. sobreviver na escola também. E mas assim, obviamente era algo que eu queria, então era algo bom para mim, né? Então acho que quando você faz com vontade algo que você gosta, né, acaba se tornando E mais você leve, né? prioriza, você acaba priorizando, você acaba dando para aquilo um Sim, valor diferente, né? A escola está ali, você sabe das suas responsabilidades e obrigações, mas a bateria, aquilo que você já era orgânico para você e que você já vinha fazendo na adolescência, só continuou, né? Isso é muito sim, legal de exatamente. tá assim. Exatamente. Ainda sobre a IMESP, só para a gente passar de lá e se mover um pouquinho mais, eu queria falar um pouco das conquistas que você teve ali também, mas ainda na IMESP você falou que teve uma contribuição muito forte da IMESP para como você é como batera, que isso te desenvolveu muito. Eu queria que você, assim, citasse o que, sei lá, umas duas, três coisas que você sente que realmente mudaram do Mike que sentou na batera lá antes de entrar na IMESP para o Mike que saiu da IMESP, assim, o que Ah, na sua sim, formação, assim, legal. o batera, o que a MSP contribuiu ultimamente, você diria? Cara, acho que me totalmente no conhecimento da música brasileira, isso sem sombra Ah, de dúvida. perdoa. Na a prática de conjunto foi um negócio que me ajudou muito também, de tocar com outras pessoas, de ter essa convivência de música, né? Obviamente, nesse tempo, eu também eu praticava muito em casa com outras pessoas, então era algo que eu gostava até mais do que tocar sozinho. E eu acho que também para mim o lance das amizades também, de isso aí acho que para mim talvez seja até o mais importante assim, porque é, é muito incrível isso, você conseguir trocar ideia, você fazer amizade, e isso acaba levando para a vida, né? Então, Sim, até na faculdade, assim, quando eu fiz produção musical também, acho que 80% do que eu aprendi foi mais com as pessoas que eu comecei a andar, que eu conheci, que viraram amigos, tipo, até hoje, assim, pessoas que trabalham comigo. Então, acho que isso para mim é o mais importante, assim, esse contato com gente do mesmo mundo, né? Vamos te colocar assim, né? sim, sim. Pô, E sim, legal. e dentro da ULM eu consegui, ainda nesse período, ter algumas conquistas de festivais. Teve Exatamente. eles lá dentro da ULM tinha, não sei se ainda tem, que era um festival de música popular. E eu participei uma vez com um amigo meu, que na verdade era ele que estava concorrendo, né? Eu estava acompanhando ele. E a gente ficou em terceiro, acabou ficando em terceiro lugar, porém eu ganhei como melhor músico da apresentação. Olha que legal. Foi muito legal. Eu nem Massa era esperava. piano, batera, baixo batera, o seu amigo tocava Era guitarra. Ele tocava guitarra, guitarra e guitarra. foi uma gig, baixo, batera, guitarra e Ah, piano, né? ok. E aí eu acabei ganhando, foi o primeiro prêmio assim que eu ganhei, foi muito legal. Foi, Como que isso contou pra você, assim? Como é que isso foi pra sua confiança, pra você como baterista? cara, Pô, cheguei, foi da muito hora. massa assim, porque você começa a ver, né? Foi um fruto, né? Você vê um resultado ali, um negócio que eu nem esperava, porque na minha cabeça quem ia ganhar, né, em teoria o prêmio era o cara que estava concorrendo, né? Sim. E então, tipo assim, anunciaram ele,
tipo, ficou em terceiro. Aí eu falei, pô, massa, estamos em terceiro, já chegamos até aqui. Aí daqui a pouco, melhor músico da noite, Mike. Eu falei, uxi, foi bem massa, assim. E aí teve os festivais da Orion também, que eu Tal, participei, viu? que foi o Foi primeiro bicampeão, festival, né? assim, que eu participei na Expo Music, na época. Foi bem emocionante, assim, a gente não esperava total, primeiro que eu não esperava, e eu lembro que a gente teve, meu pai, a gente, no dia da final, a gente quase não chegou, porque o carro quebrou, saca? Ô, louco. Teve que, cara, foi meio filme esse negócio, o carro Ô, quebrou, louco. teve que ligar pedindo para eles trocarem os horários, essa loucura, assim. E Conta pra gente aí, como foi o festival, assim, esse último dia, o dia da apresentação final. cara, o dia da apresentação final foi bem legal. A parte que eu vi que contou muito assim o lance da própria ULM, que era um lance de conseguir se apresentar, de conseguir tocar. Por exemplo, eu lembro que tinha que criar um solo, né? Você tinha 1 minuto para criar um solo. Então, era algo que eu já conseguia ter noção de como fazer isso, entendeu? Ah, Então, por legal. exemplo, era um festival de uma empresa de pratos. Então, eu fiz um solo demonstrando basicamente os pratos dos caras, entendeu? Então, eu tinha essa Pode consciência crer. já, entendeu? Então, Legal, para legal. mim. E eu lembro também que tinha é, bateras que eram desse meio musical. Eu lembro, por exemplo, do Douglas Las Casas, que ele foi um dos jurados. Então ele é um cara totalmente da música brasileira, né? Então eu acho que isso me ajudou muito, assim, a conseguir traçar essa rota, assim, de ir para o meio da música brasileira e tal. E eu lembro que eu toquei, todas as músicas que eu toquei foi Devil Echo. Todos os festivais que eu ganhei, eu toquei ganhando Devil Fantástico. Echo. Então, Devil Echo não erra, né, cara? É tipo Boa, boa. o Tem gênio. que continuar. Pô. Exatamente. O som é muito bom. É É. sensacional. Aí depois, no ano seguinte, eu ganhei, mas eu me inscrevi mais uma vez, porque podia, né? E aí eu acabei ganhando de novo. Foi muito legal, que eu fiquei com um monte de prato da hora. E nesse mesmo Legal. ano eu participei do festival da Holland, que era de bateria eletrônica, né? E esse foi muito legal também, porque eu lembro no dia da final, foi lá na MT. A gente teve a final e tal, e eu toquei, foi muito ruim, meu pedal soltou, então acabou atrapalhando a tocada e tal, fiquei nervoso com isso. E aí eu falei, meu, eu perdi, né? Perdi, que já era, né? Nesse dia ocorreu um apagão em São Paulo. E aí no meio do festival, aí não voltou mais energia. Aí eles cancelaram e tiveram que refazer. Cara, que sorte. Olha aí. Aí Iluminado. foi, exatamente. Aí um Olha mês aí. depois eles remarcaram e aí eu fui participar. E aí E foi rolou. demais. Aí eu Aí consegui. deu tudo certo. E eu lembro que também, acho que o fator determinante para eu ganhar o festival da Holland, é, além de tocar, da tocada em si, eu lembro que foi que eu acho que foi um dos poucos que eu consegui de fato mostrar que a bateria era legal. Por quê? Porque a bateria eletrônica, ela, por mais que seja bateria, ela soa de um jeito meio específico, né? Então, por Sim, exemplo, os meninos iam tocar, eles demonstravam a técnica deles, tal, muito incrível, porém a bateria não soava legal, porque fica aquele negócio meio mas MIDI, plástico, né? tinha. E eu lembro que tinha que fazer um solo também, e eu lembro que, além da música que eu toquei, o solo foi. Eu toquei bateria. Toquei várias levadas e eu deixei meio que a bateria soar. Entendi. Foi muito mais simples do que os outros meninos, porém a bateria soou como uma bateria, saca? Então, A e sonoridade que chegou. eu lembro que minha referência maior para fazer esse solo foi o Carlos Bala, que foi um dos bateras do Ah, Djavan, que é um cara que eu sou muito fã. sim, E ele é um cara totalmente, né, arranca som da bateria, é bem bonito de ver tocando, né? Então, acho que tudo isso foi muito aí eu volto, muito da igreja, muito do meu pai, de ter aquela coisa de ser o mais musical possível e, e não é a menos técnica que te baterístico, né? define, né? E foi isso, mas foi muito bom pra mim. Pô, ganhar uma batera foi
E aí foi isso já foi no final, assim, da minha estadia Período. na ULM, sim. Sim. E eu imagino que as portas que se abriram para você, 2009 e 2010 foram 2 anos bem iluminados. 2009 você ganhou da Orion, Foi. 2010 vem Orion V-Drums. E aí, eu imagino que as portas se abriram, contatos apareceram. Como que foi, assim, pós Sim, disso cara, profissionalmente? para mim foi muito bom. Eu comecei já me apresentar como um baterista na ULM, nos anos Ah, seguintes. Isso para mim foi incrível, assim, era uma porta aberta dentro da Holland, que é uma empresa parceira até hoje. legal. Então, para mim, cara, foi um, né, Um um começo de salto. uma jornada, assim, foi bem grande. E aí, nessa mesma época, foi a época que eu comecei a tocar, né? A tocar com bandas, comecei a tocar com primeiro o cantor que eu comecei a acompanhar. Então, foi meio que já indo para esse caminho de ter uma carreira como músico, de começar a ganhar alguma coisa pelo que eu estava fazendo, né? Porque até então eu Legal. só tocava porque eu gostava, né? Mas aí quando eu Sim. toquei a primeira vez e me deram dinheiro, eu falei, uau, posso tocar Peraí. ainda, posso tocar e ainda ganhar dinheiro, né? Legal, Então legal. foi bem, esse período assim foi bem importante assim, foi na minha vida assim, foi bem marcante, eu diria. Foi bem marcante. Foi assim que você chegou no G3? Como é que foi a sua chegada na Não, banda? o G3, cara, o G3 foi bem depois, eu nunca imaginei. É, eu ouvi a banda, não era uma banda que eu mais ouvia, mas eu ouvi Tá. muito. E eu, pós o LM, 18 anos e tal, eu fiz faculdade de produção musical. Sim. E depois da faculdade de produção musical, né, eu meio que fiquei, falei, pô, se eu estudo mais alguma coisa, se eu não estudo, né, que caminho tomar, né? E aí foi uma época que um amigo que tocava comigo, que estava morando nos Estados Unidos, e ele me fez um convite para ir morar lá e estudar numa igreja, Ah, legal. entendeu? Aí cara, eu lembro que era dezembro, janeiro eu fui. Foi meio assim, loucura. E eu fui estudar numa igreja, eu fui estudar teologia nessa igreja, eu fiquei 6, 7 meses nos Estados Unidos. Então foi um tempo que eu saí, fui morar lá, foi muito bom para mim, foi muito, né, muito marcante, assim, ter uma experiência fora do Brasil, Uma dúvida. conhecer. Você levou a batera, você levou seus instrumentos ali? Só eu e a mala, roupa e fui embora, entendeu? Entendi. Essa parte foi um pouco ruim, assim, no sentido de porque eu sempre tive bateria na minha casa, sempre pude tocar bateria, né? E aí a minha saída foi ter aquelas baterias de estudo, né? De Sei. pads de estudo, né? Isso me ajudava muito, assim, né? E também na igreja tinha estúdio de bateria, eu conseguia, né, tocar, né? E eu Legal, tocava na legal. igreja também. Mas foi uma experiência muito boa, assim, conheci gente do mundo inteiro, fiz as amizades para a vida, assim. E quando eu terminou o meu curso, o visto ia vencer, né? Eu tinha que retornar para o Brasil. A minha mentalidade era, cara, vou voltar, vou aplicar outro visto e vou embora de novo, né? Tipo, vou ficar Ah, lá, vou começar uma vida lá, trabalhar lá e tal. Porque eu tinha acostumado, já tava gostando bastante do país. E aí foi aí, cara, que 2 semanas depois, assim, eu acho que quase na mesma semana, assim, me procuraram. É, Quem me procurou foi um amigo em comum que eu tenho, que é o Douglinhas. Ele conhece, ele é muito amigo do pessoal do G3 e eu legal. tocava direto nos rolês que ele trabalhava, sabe? Então eu conhecia ele da vida, assim, era um Ah, brother. legal. E quando a Aposan saiu, bicho, eu não tava nem sabendo, eu tava voltando pro Brasil e tchum, né? Outras tretas. E aí eu voltei pro Brasil e de novo, né? Pô, começar a vida de novo, né? Vamos lá, vamos ver o que vai fazer, a mentalidade de querer voltar de novo e tal. E ele me ligou, cara, mandei um vídeo seu tocando pros caras e o Juninho quer falar com você e tal, não sei o quê. Olha aí. E eu lembro que foi no Instagram, eu não tinha nem
eu não tinha comprado nem o chip do celular ainda, então eles Sei. tinham meu número antigo, enfim. Aí eu consegui conversar com eles e aí entrei com o primeiro contato com o Juninho, né? E aí, basicamente, ele queria me conhecer, fazer um teste comigo tocando e tal. E aí me mandou uma porrada de música que era do O último G3 repertório já que eles tinha tocavam. um baita lastro, já era uma banda enorme, né? O G3 é uma banda que Sim, tá há sim, 30 tempo. anos de banda já. E tinha o último repertório, aí ele me mandou o último repertório que eles estavam tocando em show. Falou, cara, tira essas músicas aí e a gente marca um ensaio aí, de se conhecer, sei lá, final de semana. Aí era tipo quarta-feira, ele marcou sexta-feira no estúdio. Foi lá no ao vivo. Bicho, aí eu internei no quarto lá, e eles estavam na turnê do Histórias e Bicicletas. Eu conhecia muito pouco do CD, então basicamente tive que decorar o CD inteiro, assim, correndo. Eu tava meio parado tocando também, porque eu tocava só na igreja, de vez em quando. Tava me mantendo, né, treinando e tudo, mas aquela, né, coisa da estrada, de estar tocando é outra coisa, né? É outra coisa. E, enfim, aí eu fui fazer o teste com ele, cheguei lá, tava ele e o Duca só, e nervoso, né? Só que aí foi bem tranquilo, assim. A única coisa que foi meio pegadinha do Faustão, né, do Malandro, não tinha clique. Eles tocam com clique, porém não tinha fone pra gente ouvir o clique. Aí o Júnior, não, pode deixar que eu boto o clique aqui no PA e vamos tocar. Então eu tive que tocar o show inteiro ouvindo o clique pelo PA, Pensa. sacou? Bicho, foi terrível. Não, e as Mas músicas aí são eu, difíceis. Quem era o batera era o Aposan, então eu imagino que assim, a turnê devia estar daquele jeito, as bateras. era bem loucura, assim. E aí, enfim, consegui tocar as músicas, um errinho ali e outro, porque o G3 tem a mania muito de mudar um pouco das músicas nas versões ao vivo, então eu não tinha consciência disso, né? Eu conhecia as versões de estúdio. Então, eu, tipo, errava, fazia um errinho aqui. Não, aqui a gente faz assim, aí, pô, vamos voltar aqui. Enfim, aí tocamos o repertório inteiro. Daí o Juninho, pô, massa e tal, a gente vai, prazer ter conhecido. E eu, bicho, eu já tava mó feliz, né? Falei, cara, toquei com os caras, Oh, pra ganhei o mim tá dia. bom, pra mim tá de boa, né? Claro. E aí na mesma hora ele falou, a gente tá testando outros bateras também, a gente quer fazer meio que como se fosse um concurso, né? Não um concurso, mas fazer um esquema meio na onda do Dream, assim, né? De Em Twitter, entrevistar sim. várias bateras e tal. E eu falei, cara, tá tranquilo, eu tô felizaço se não rolar nada. Só que nisso o Duca falando, mano, o moleque tá tocando as músicas, põe logo ele, né? Tipo, e aí, Acabou com o concurso, tipo, concurso é o caramba, põe ele o logo. Duca já, mano, vamos aí, vamos logo. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra casa e beleza. Cara, no outro dia o telefone tocou, era eu, Juninho. Porque tinha um show do fim de semana e o Aposan já tinha saído e não tinha ninguém pra tocar. E aí, como eles não tinham testado ninguém ainda, só tinha eu que meio que conhecia as músicas e poderia tentar fazer o show, né? E aí foi isso, eu fui e conheci o resto da banda inteira no show. Não teve ensaio, não teve nada. Caramba, Primeira vez cara, que eu que conheci o doideira. Mauro, o Jean, o Celso, foi no palco. Tipo, cheguei e fui Ô, tocar com os caras já. Então foi uma rouba. E era um show grande, assim, era showzão mesmo. Cara, pensa na roubada, assim, né? Foi uma nossa loucura, senhora. porque mó pressão, o cara acabou de sair da banda, a Era um vida set long, continua, sete, tipo, uma hora e tocando. meia de show. Eu, cara, Nossa saí de. Assim, senhora. eu consegui tocar tudo. E uma coisa que eu fiz, que eu lembro, eu falei, cara, se eu vou. É só esse show. Então eu vou tocar do jeito que eu acho que tem que ser. Porque eu sempre tive a mania de. Principalmente. Eu sempre tive a mania, por exemplo, tem as linhas de batera, que tem lá do CD. Só que eu toco as linhas, porém eu toco do meu jeito. Então eu sempre coloco alguma coisa minha, eu sempre tento trazer alguma coisa do Mike, né? E Sim. aí, cara, nesse show eu falei, mano, eu vou tocar do jeito que eu achar que tem que ser, entendeu? E aí eu tome-lhe pau, mano. Toquei o show,
cara, eu terminei o show destruído, porque, né, a pressão, palco, muito tempo sem tocar no palco. Só que aí eu, cara, um monte de coisa, coloquei coisa minha e tal. Eu lembro quando terminou o show, o primeiro comentário do Mauro e do Celcinho foi: cara, a gente toca essa música há tanto tempo e você fez um negócio tão massa. Aí eu falei, pô, gostei. Aí, boa. E aí foi disso. E eu lembro também na época a galera enchendo o saco, falando, mano, você tem que montar um set gigante de bateria, você tem que cavalar tudo. Portnoy, assim, aquela coisa. E aí, cara, eu até tentei no primeiro show montar mais coisas, só que, mano, não não consigo. Eu vejo seus vídeos, é uma coisa mais enxuta, assim. E a primeira coisa que o Mauro falou também foi, cara, graças a Deus, sua bateria é menor. Aí eu falei, pô, então eu tô em casa, né? Que legal. Foi isso, rolou o show, tal, não sei o quê. Aí foi massa, porque eu cheguei em casa, o Duca postou a foto da gente tocando e tal. Cara, aí foi que meu celular travou, né? Regaçou, desliguei o celular, né? Desligar o celular, travou mesmo o celular. Ô, louco. E aí foi. Só que aí até então eu tinha tocado um show com os caras, né? Não tinha nada certo. E foi isso. Aí passou um tempo, o Juninho ligou, pô, você pode fazer esse show? Aí, cara, fiz uns 3 shows assim, tipo, você pode fazer lá? Pode fazer? Legal. E aí foi quando eles ligaram, falaram, não, a gente quer que você comece a tocar com a gente e tal. E aí meio que firmei com eles, né? Aí começou toda a minha trajetória dentro do G3, né? Sim. Foi um tempo muito bom pra mim, assim, cara. Além da parte profissional, da carreira, ter mudado muita coisa, né? O lance de ter a amizade dos caras, pô, viraram 3, 4 irmãos que eu tenho, assim, pra vida, né? Pessoas que me ajudam muito. Sim, então, os caras são super bons. Então, pra mim foi incrível, cara, assim. Foi um divisor de águas totalmente, assim, não tenho nem o que falar, assim. Muito do que eu tenho hoje, do que eu tô fazendo hoje é por conta do G3, né? Legal, abriu muitas portas, é uma banda de outra proporção muito maior, né? Muito maior. Eu ia te perguntar, agora tá no hiato, a gente tem pouco tempo, tem 13 minutos aí para encerrar, e eu preciso passar pela sua fase de produtor também. O Luigi me pediu para fazer uma pergunta, e teve uma galera que falou do Super Combo, que eu também gostaria que você comentasse. Você fez uma participação, tocou live com eles em algumas situações. Mas antes da gente encerrar o G3, está rolando um hiato, pra galera que curte a banda aí e tal, se você ainda faz parte do grupo, do G3. Peraí, rapidinho, tô fazendo um negócio aqui, rapidão. Pode falar. Legal, manda um abraço para ele aí depois. Vocês estão no hiato, você ainda faz parte do G3, o que está acontecendo agora? Cara, o G3 está parado, né? Estão nas férias deles e tá parado, por enquanto tá parado, e até então a informação que eu tenho é essa, sacou? Então, tá, legal. Eu não sei como é que vai ser a volta, não sei se vai ter, como é que vai ser, então, por enquanto tá parado e é isso, sacou? Beleza. E a sua passagem pelo Super Combo, só pra gente passar esse lado e a gente entrar pelo Super Combo ocorreu também por conta do G3, porque o Léo Ramos, que é o vocalista da banda, ele que mixou os CDs do G3, os últimos, o Histórias de Bicicletas e os últimos singles que eu gravei. Então, o meu contato com ele rolou por conta dessa parte do G3. E, cara, o Léo de cara foi um cara que virou minha referência, assim, gigante, por conta que ele faz tudo que eu gosto, assim. Ele é produtor, ele é baterista, e ele canta, toca guitarra, ele é um maluco, entendeu? Então, assim, eu virei muito fã dele, assim, quando o Mauro me apresentou os CDs da banda. E aí, quando o Raul parou de tocar com eles, o Léo me ligou perguntando se eu não poderia fazer alguns shows com eles. E na época aí ficou meio que dividindo entre eu e o Jean Dolabella. Quando o Jean não podia, eu ia, quando eu não podia, o Jean ia. E aí ficou nisso acho que 1 ano e pouco, assim, né? Nessa divisão. Aí no outro ano ficou só eu tocando.
E só que assim, sempre às vezes eu não podia ir, porque tinha coisas do G3 também. Então sempre ficava essa bagunça Entendi. de agendas, né? E foi o mais massa pra mim da Supercom foi, além da amizade dos caras, né? Pô, aprendi demais com o Léo, o cara é incrível, é um amigo até hoje, né? Que a gente tem contato até hoje. Foi eu poder ter gravado o CD deles também, né? Foi Ah, legal. basicamente um presente aí que o Léo me deu. Porque até então, todos os CDs do Super Combo, quem grava é o Léo, né? Até a batera é o Léo que grava, né? E nesse CD foi diferente. Ele queria que outra pessoa gravasse e tal, e acabou rolando eu gravar. E foi muito massa, né? Que Foi bem legal. demais, que demais. Mas hoje você faz parte do line-up da banda principal? Não, né? Não, hoje não. Aí hoje eles têm um batera, que é o Pindé, e ele tá tocando com eles. E também foi muito por conta disso, né? Da agenda, esse tipo de coisa. É loucura, né? Sim. E também o lance de que aí começou a entrar algo. Quando o G3 parou, eu comecei, além de eu continuei tocando com outras pessoas e tal, mas principalmente do ano passado pra cá são anos que eu tô focando mais nas minhas coisas, né? Como produtor, Ah, como legal. baterista, enfim, eu tô atirando mais para esse meu lado dos meus sonhos, né? Então, foi isso. Legal, bacana. Boa. Então, acho que a galera que está perguntando Super Combo aí, tá dada a resposta do Mike, muito legal. Entrando no lado produção agora, Mike, vamos lá. Eu queria começar perguntando o seguinte: Luigi me pediu para fazer essa pergunta para você. Como que você mixa suas bateras nos vídeos que você lança no Insta? Olha aí. Cara, Qual que é o lance processo? de. Porque assim, o som cara, baita Que som de legal, bateria, que baita som de... massa, que massa. Cara, o lance de mixagem é uma longa estrada aí. Assim, Desde que eu comecei a me interessar por gravação, eu sempre fui curioso de querer aprender. Obviamente, no curso de produção, comecei a ter muito mais contato. E o grande lance para mim foi eu começar a fazer. Acho que nada como meter a mão você na meter a massa mão e mesmo. fazer. Então, cara, pego meus primeiros vídeos, tipo assim, tem uma diferença absurda para hoje. Eu gosto muito disso, porque eu consigo ver uma evolução na parte do som, tanto da tocada também. Mas foi isso, cara. Eu comecei a fazer, comecei a me interessar por fazer, e aí manda pro amigo, assiste vídeo, vai atrás. Então, fui muito curioso, assim, muito curioso. Basicamente foi isso, cara. Começar a fazer e dar as caras pra bater mesmo e não, tipo assim, mesmo que fique ruim os primeiros, mas se você não faz, nunca vai, nem ruim vai ficar, né? Porque você não sabe se vai ficar bom ou não, né? Então, Não, o você prim... aprende fazendo. exatamente, fiz o primeiro, vamos lá, pega esse primeiro, pô, dá pra melhorar isso. Faz, vai. Quando você menos espera, já tá ficando melhor. Então, e cara, hoje o YouTube você aprende a andar até de avião, né? Então, Sim, exatamente. basicamente assim. E tem muitas pessoas, como o próprio Léo Ramos, que ele é um baita engenheiro de áudio, foi caras que eu tive o privilégio de estar perto, então, para mim isso foi muito bom também, né? Então, pô, cada dica que falava, cada coisa que eu via e não sei o que, vai pegando, vai testando em casa, e foi isso. E todo dia eu tento melhorar, tô sempre com esse olhar crítico, né? Que para mim acho que o mais importante é a comparação, né? A comparação de você ser sincero, né? Você pega o que você fez e compara com algo que você acha que é bom. E, cara, se tu é sincero, você vai ver que vai ter diferença, vai ter algo que vai ser melhor, vai ser pior. Então, se trabalhar com referências e comparações, eu acho que é a melhor coisa, assim. Eu acho que Quais são as não... tuas referências na produção? Cita umas duas pra gente. Você falou do Cara, Léo, o Léo, essa, pra mas mim, assim, é um dos que eu mais gosto. Tem, por exemplo, eu gosto muito por exemplo, o G3 foi uma banda que, para mim, eu aprendi muito com a parte de produção deles, assim, não tenho o que falar. Então, os quatro são produtores, o Duca é um produtor incrível, o Mauro, incrível, o Juninho. Então, esse tempo do G3 barra Super Combo
acrescentou absurdamente na minha parte de produção, né? Como gravar, de como começar uma música, do que fazer, para onde correr e tal. Então, cara, eu acho que eu acabo dizendo que esses caras são as minhas maiores referências, assim, no âmbito de produção, né? Teve um cara também Legal. que eu trabalhei bastante, que foi o André, chama André Calori. Hoje ele é líder da parte de música na Igreja Batista do Povo, que era a igreja que eu fazia parte. E ele foi um cara que me incentivou muito na parte de produção, colocou na minha mão a primeira mixagem para eu fazer. Olha que Então, legal. tipo assim, meu, vamos pegar esse trampo, vamos fazer. Então, assim, cara, quando eu fiz a primeira mix, aí eu comecei, fiz a primeira, fiz a segunda, fui fazendo, aí sempre com esse olhar de comparação, de melhorar, aí só foi, assim, foi. Até hoje eu digo que estou aprendendo, que é muito infinito, né, esse mundo. Então, é um Sim, mundo que eu gosto muito, né? E, sim. e o engraçado para mim é que quanto mais eu vou olhando, vou aprendendo, não, o lance para mim é que é muito simples. Basicamente a música tem que ser boa, você tem que tocar bem e o seu equipamento tem que ser bom. É Acabou. Se isso. você gravar bem e tocar bem, cara, tá 80% do caminho já andado, entendeu? Então, a gente mistifica muito, né? Ah, que o programa tal que faz, que não sei o que faz, o computador X, Y. Mas acho que basicamente é isso, cara. A tocada tem que ser boa, né? A matéria-prima, que é o tocar, tem que ser bom, cara. Se for bom, vai ser bom gravado no celular, né? Você pega um monte de cara Exatamente. tocando com câmera de celular, é incrível, né? Então, É sensacional, exatamente. basicamente, eu penso muito nisso. Assim, o equipamento, ele ajuda muito. Tem que ter um equipamento bom, mas a matéria-prima tem que ser boa também, cara. Não, não adianta. Não adianta. Claro, com certeza. Bom, a gente ainda vai continuar conversando, temos 4 minutinhos, eu só preciso dar uns recados. Sim, Primeiro, o pessoal que está assistindo aí, essa entrevista que a gente está pelo Instagram da School of Rock está em Vila Olímpia. Você pode conversar com a gente se você quiser fazer aula. A gente está dando aula agora no período de quarentena, né? A gente está fazendo aula online, outras escolas também estão fazendo, e estamos lançando o Instagram da School of Rock Pinheiros, Vila Madá. A gente já mandou umas mensagenzinhas aí, o Mike aqui está nessa estreia também com a gente. legal. E fica o recado aí para todo mundo que quiser acessar, vai ter material lá também, assim como tem material no nosso Instagram sempre. Bom, Mike, para a gente encerrar, eu sempre pergunto isso para a galera. Se você estivesse assistindo esse papo aí, com 14, 13, 14 anos, ou como Luigi, tá? Qual é o primeiro conselho que você gostaria de deixar como batera, né, como instrumentista, o cara que ficou 8 horas sentado ali tocando? Qual é a mensagem que você gostaria de passar nesse sentido? E também nesse lado produtor, nesse lado, né, mais de mexer com áudio de uma forma mais... Cara, pra mim, eu acho que é algo que eu tô tentando até hoje, eu levo pra minha vida, é a constância. Acho que a constância você fazer o mínimo viável possível, mas fazer, saca? Então, falei que estudava lá tantas horas por dia, porém, se você não tem isso, se você tem 20 minutos por dia, faça 20 minutos por dia. Se você tem 1 hora por dia, faça. O importante é você ter constância naquilo que você está fazendo, sabe? Eu vejo muita gente que é músico de fim de semana, ou às vezes estuda uma vez por semana um montão e não estuda nada. Então, eu acho que. E o estudo também eu vejo como não só tocar, sabe? Ouvir muita música, ouvir, ter referências. Isso engloba o mundo da produção também. Então, cara, acho que a constância para mim é o mais importante, assim. Sempre, mesmo que seja pouco, você fazer todos os dias, você ter aquela rotatividade e isso que você vai ver frutos, você vai ver crescimento, sabe? Então, Legal. acho que é igual academia, né? Se tu vai uma vez por semana, não adianta nada, né? Correr, enfim. E Exatamente. você começa a ter Funcionamento. gosto, cara. Quando você começa a fazer um pouquinho todo dia, você vai vendo os frutos, vai vendo o resultado, você começa a crescer. Então, é incrível. Eu acho que a constância em qualquer coisa que você for fazer é muito importante. Legal, maravilha. E o que você... A gente ainda tem um tempinho, eu vou falando aqui, vai acabar, quando Vai que acabar, vai. acabou, eu te falo. Só avisando, pessoal, Vila Mariana, aliás, Vila Madalena e Pinheiros também a gente já está lançando aula.
Mike, apareceu aqui para mim. Temos 23 segundos restantes. Cara, foi um prazer conversar com você, velho. Muito Prazer gente todo boa. meu, obrigado. Toca demais. Muito massa. Que isso, obrigado. E, assim, escancarado para você visitar nossa escola quando essa loucura passar, por favor. Com Vamos certeza irei. adorar por lá. Beleza? Com Vai certeza. acabar. Falou, mano. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, boa noite.